A mensagem de hoje está no livro Fonte Viva, né, ditada por Emmanuel, e é intitulada Além dos Outros. Né? É uma mensagem curta, é uma mensagem bem direta, né, com uma característica das mensagens de Emmanuel, e, e bastante peculiar num ponto, né, quando ela cita, toda a mensagem dessa série de livros traz um fragmento, né, do Novo Testamento. E nesse caso, a mensagem ela fala sobre a questão, né, assim, é um chamado para que a gente realize mais, né, realize além daquilo que é o comum, o ordinário, o cotidiano da nossa vivência. A gente está encarnado, a gente tem nossas obrigações, nós temos os deveres para com a família, com o trabalho, a gente sai cedo de casa, a gente vai, né, cumprir as nossas obrigações, procurar o sustento, faz isso durante o dia, volta para casa, né, descansa, né, fica com a família ou sozinho, enfim, né, cada um tem uma vida bastante peculiar. A gente faz os enfrentamentos, né, da vida, da família, do trabalho, como é muito comum, né, da seara, né, do nosso momento evolutivo enquanto espírito eterno, e recomeça, né, a jornada no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. E a mensagem, ela convoca, né, a cada um de nós para o chamado, para além disso. Né? Aí ela tem um momento que essa mensagem menciona o que Jesus deixou como ensinamento. Né? E ele usa a passagem, né, da referência ali, né, não fazem os publicanos também o mesmo, né, no finalzinho da citação, né, da passagem do Evangelho. E essa passagem, ela está, né, no contexto, a gente encontra essa mesma passagem no Evangelho, no início do tópico, amai os vossos inimigos. Porque, assim, ela é um pouco maior, né, esse contexto. Por que ele cita, né, não faz os publicanos também o mesmo? Quando a gente olha a passagem, eu tomei a liberdade de transcrever, né, para cá. A passagem começa assim, né? Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. É comum, né? Assim, a gente tem as afinidades, tem, inclusive, religiões, sistemas de crença, filosofias de vida, que nos ensinam que a gente deve valorizar aqueles que nos interessam, nos estão próximos, né? E outros não, né? Tem seletivos em relação a isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Aí a citação, né, do Emmanuel. Não procede assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudades, que é que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem tanto os pagãos? Então é um trecho, né, de Mateus, que está no capítulo 5, e ele traz uma referência, porque quando Jesus trouxe os ensinamentos para a gente, não foram só ensinamentos de fazer o bem, de pensar na caridade. Os ensinamentos de Jesus, eles são uma proposta de vida. É um código de conduta. São valores diferenciados, bastante diferenciados do que se tinha na época, na humanidade. Por exemplo, a simbologia que tem na parábola do samaritano. Né? A figura do samaritano, na época, os samaritanos eram um povo que já tinham passado por seres, já tinham sido subjugados, eles já tinham sido escravizados. Então era um povo
que já não tinha mais as suas características culturais originais, né? E isso, para os judeus, era uma coisa muito ruim, porque os bons hábitos eram determinados pelo quê? Eram determinados pelos seus costumes, né? Por cumprir os rituais, né? Então, assim, as práticas exteriores eram uma coisa importante, né? E aí, quando tem a figura passando, passa o sacerdote, passa, né? E vem o samaritano e para atender aquele homem que estava sem, já tinha sido, a roupa dele tinha sido roubada, ele tinha sido machucado. E isso era, assim, atender uma pessoa nesse estado era uma coisa que para algumas culturas da época era ruim, né? E eles usam o exemplo do samaritano justamente pelo fato de que, assim, um dos significados é justamente a mudança de visão em relação ao outro, né? A mudança da proposta de que você entende como princípio, como certo. Então, quando Jesus fala amar os vossos inimigos, quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo, ele está propondo uma mudança radical, mesmo, no sentido, sim, mais fundamental da convivência da humanidade. E mesmo mais de 2000 anos depois, esses ensinamentos são atuais por conta dessa proposta. Se a gente for analisar, se a gente for pensar um pouco no nosso contexto do dia a dia, ainda, né, a gente tem muito como os publicanos, ele faz referência aos publicanos, porque os publicanos eram os coletores de tributos, né? Eram vistos como gente ruim, né? Gente de maus costumes, não eram benquistos em vários pontos, e eles faziam, né? A vida deles é essa, e só essa. Tá? Então, o exemplo está onde? Né? Está buscando, assim, para que a gente entre no processo de reflexão. Por que a gente aprende os ensinamentos de Jesus? Por que a gente estuda, né? Quando a gente escuta amar ao próximo, é o quê? Né? Amar o próximo, né? Como a si mesmo. Vê a ordem que isso aparece. Né? Então, assim, não é amar a si mesmo como eu poderia amar o próximo. O próximo vem primeiro. É nessa ordem. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Tem uma passagem eu não cheguei a anotar aqui, mas tem uma passagem que fala assim, né, dentro de uma mensagem espírita, que tudo aquilo que a gente conquista na Terra, de material, fica. Né? E tudo que a gente doa, né, de amor e de sentimento, é nossa propriedade. Parece uma contradição. Né? Parece uma contradição. Porque é o contrário do que a visão materialista que a gente tem na nossa sociedade fomenta, incentiva a gente a pensar. Tá? Então, assim, a metáfora da máscara do avião, né? Primeiro, quando a gente está em situação de socorro, quando a gente está em situação de necessitar ajuda, tudo bem. Né? Mas no dia a dia, nas relações sociais, a necessidade de pensar no outro é fundamental. Porque a nossa paz, as nossas relações, as nossas conquistas, elas dependem do outro. Elas não dependem só da gente. Tá? Não é ao acaso que a gente vive em família, que as famílias têm ligações, as reencarnações estabelecem e restabelecem os elos entre nós de várias formas. Então, essas questões, né, elas convocam, né, a partir do momento que a gente coloca a ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da reencarnação das nossas vidas, a gente tem que rever nosso jeito de pensar, nosso jeito de olhar para o outro, as consequências. Né? O Espiritismo ele ensina para a gente um princípio que a gente chama de livre-arbítrio, a liberdade de decidir. A gente pode escolher, né? Mesmo sabendo, porque alguém disse, tá, que está errado, a gente pode escolher fazer ou não. Se a gente não sabe que é errado, a consciência da gente vai dizer. A gente vai ter aquela sensação de que alguma coisa não está certa quando a gente está tomando a decisão. E mesmo assim, se a gente ficar insistindo, né, aí vem o terceiro fator que ajuda a gente a botar um freio, que é a dor. A dor das consequências, né? Quando a gente exagera
nesses pontos. Então, essa questão da liberdade e da responsabilidade, ela é bastante séria, né? Assim, o ser humano, ele não é feito para fazer o mal. As pessoas não são feitas, não existem seres criados para isso, tá? A gente pratica os atos a partir das nossas decisões e colhe as consequências deles naturalmente, tá? Então, as vivências, as situações, né? E não é só dessa vida, é de outras existências também. Tem coisas que a gente não se lembra, mas está vivenciando. Então, se a gente seguir nesse pensamento, seguir nesse raciocínio, né, a gente começa a ver as coisas, a pensar, né, fazer os olhares olhando para o outro necessariamente. Porque tudo que a gente faz está impactando alguém. Primeiro a gente, depois os outros. Mas tudo está relacionado, né? Então, assim, a gente pode ter todas as boas influências do ambiente, tá? Mas a gente tem a liberdade ou não de agir. E essa liberdade, ela é tão maior quanto mais a gente tem conhecimento, tá? Tão maior quanto mais a gente progride no nosso sentimento de amor, né? Então, assim, é porque assim, o mérito é de cada um. Então, quando a gente pensa, né, a ação de Deus sobre as nossas vidas, no Livro dos Espíritos tem uma passagem que os Espíritos apresentam uma parábola, né, dizendo que Deus é como um pai que entrega para o filho um campo para cultivar. Ensina a ele as regras, ensina o conhecimento, né, e a sobrevivência desse filho vai depender do trabalho dele, do conhecimento que ele tem. Então, assim, se ele vai ter a colheita, vai depender dele, né? Se ele vai sofrer em razão disso, também. Então, assim, é muito comum a gente lembrar, pensar que Deus está castigando, né? O que a gente está sofrendo, um castigo e tal. Mas essas coisas são desdobramentos, né, das decisões que a gente toma ao longo das existências. Às vezes demora para a gente se reencontrar com uma situação, mas a gente se reencontra quando a gente está pronto para resolver essas coisas, né? Então, assim, a questão da liberdade, né, ela tem esses fatores. Assim, encarnado, a gente tem menos possibilidades de pensar e de decidir por conta da consciência do espírito. Mas a gente pensa, assim, a gente sente, a gente tem inspiração. Se a gente prestar atenção, né, se a gente escutar isso através da prece, desses momentos de meditação, de estar aqui, agora, escutando e parar para pensar, né? É uma parada na vida da gente que a gente faz, a gente vem aqui para a casa espírita para escutar uma mensagem, escutar uma palavra, né? Escutar coisas que façam sentido para a gente, escutar coisas que façam sentido para o coração da gente, escutar coisas que façam sentido para a vida da gente, né? As pessoas vêm uma vez, vêm duas, vêm três, começam a se interessar, começam a ler, começam a estudar, porque começa a ter uma construção de sentido, o espírito está pronto. Então, assim, a gente já está, nesse momento, a gente está tentando ir além desses momentos que, assim, da vida ordinária, da vida cotidiana, e começa a pensar, poxa, né, realmente tem sentido me preocupar com o outro, seja o familiar, né, geralmente são aqueles com quem a gente ou já conquistou um laço de amor, de afetividade, ou a gente precisa conquistar, transformar um laço de ódio, transformar um laço de mágoa num vínculo de amor. Às vezes demora uma encarnação, duas, três, mas ele vai acontecer. Então, isso também depende da nossa ação com os outros, independente de quem seja, né? Porque assim, o Espiritismo ensina pra gente que Deus é soberanamente justo e bom. Então, assim, tem a questão da misericórdia, a gente vai ter oportunidade. A nossa destinação maior é aprender, né? Desenvolver o amor, né? E desenvolver o conhecimento. Então, assim, a gente sempre vai ter oportunidade desde que a gente esteja buscando isso. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver uma criança assim, fazendo birra, né? Fazendo assim que não ouve ninguém, não ouve um adulto, não ouve, tá? Tem muitos adultos, tem muitas pessoas que espiritualmente estão nessa fase, a fase da revolta. Elas ficam surdas, elas ficam cegas, né? A revolta da miopia, da surdez,
a pessoa não consegue escutar. Tem ajuda em volta, tem gente pronta para ajudar, né? Tem informação, ainda mais no dia de hoje, que para onde a gente olhar, se eu vou para a internet, você vai para as coisas, você consegue ver informação, autoajuda, mensagem, né? É diferente de 40, 50, 60 anos atrás. Hoje não, hoje a gente tem acesso ao conhecimento, a gente tem acesso à informação. Então, quem está buscando vai encontrar, né? E isso em todos os sentidos. Não é só a inspiração espiritual dos espíritos amigos, dos anjos da guarda, só na casa espírita, né? No tempo que a gente vive hoje, a gente pode ter isso 100% do tempo. Então, assim, a questão crucial é que a gente precisa parar e identificar as oportunidades de fazer o além, né, identificar as oportunidades de ajudar, identificar as oportunidades de aproveitar, né, uma chance de reconciliação, de um diálogo. Então, essas coisas parecem coisas pequenas, parecem coisas do dia a dia, assim, que são, às vezes, insignificantes. Mas, por exemplo, quando a gente lê no Evangelho sobre a prece, né, antes de orares a Deus, se você tiver uma contenda com teu irmão, vai e reconcilia-te com ele enquanto é tempo. Muitas vezes a gente está com esse irmão que a gente precisa se reconciliar na família, do lado, pai, mãe, irmão, filho. Está ali, né? E olha, para a gente se reencontrar numa encarnação, às vezes leva muito tempo, né? Por exemplo, filhos. A gente tem que reencarnar primeiro, tem que encontrar o cônjuge, depois tem que surgir a oportunidade para o reencarne dos filhos. Leva tempo, às vezes é um combinado que não funciona, não deu certo nessa encarnação. Mais 80 anos para frente, mais 50 anos para frente, mais 30 anos para frente. É tempo, né? É tempo, demora. Então, um combinado, assim, às vezes está ali. Às vezes, uma convivência de 10, 15 anos, parece um tempo longo, não é? Então, estalar de dedos. Então, e como é que a gente encontra o nosso rumo? Se Jesus, se o que ele deixou é um código de vida, né? Então, como é que a gente pode olhar nossa existência, as nossas relações? Se a gente sair desse local, que é o mundo físico, né? Parar e pensar, olha, a minha vida, eu não sou meu corpo, eu estou no corpo, eu sou um espírito eterno. Existe espiritualidade, eu tenho vínculos passados, né? E tenho vínculos espirituais com pessoas encarnadas e desencarnadas. Tudo que eu faço tem consequência. Então a gente já começa, a lógica muda completamente. A lógica da convivência, da vida, de agir no trato do trabalho com as profissões. Por exemplo, gente que trabalha com o público, um bom dia, às vezes alguém que passa por ti, né, no trânsito, oferecendo alguma coisa, às vezes você vê, outro dia a gente estava caminhando na rua e vimos uma pessoa indo para o trabalho e, assim, aquela fração de momento que passou, o pesar no rosto da pessoa, no semblante, né? E aí, por um segundo, a gente entra em sintonia e percebe, né? Falei, poxa vida, olha só o peso que aquela pessoa está carregando naquele momento, né? Assim, às vezes uma prece, uma vibração que você emana, né? Tomara que essa pessoa encontre o bem-estar, encontre a energia, encontre a solução que ela está procurando, ela vai achar, ela vai encontrar, né? Às vezes é um instante de energia, de prece que vai ser direcionado a ela, porque você sintonizou, você dirigiu o teu pensamento. O pensamento da gente cria energia, mobiliza as energias que estão no universo. E isso vai chegar nessa pessoa, né? E isso é muito forte, isso é muito real, né? O pensamento não é uma abstração, não é uma coisa imaginária, não. Ele é muito real, muito forte. Então são coisas, são faculdades que a gente tem porque nós somos filhos de Deus. Nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Nosso pensamento, nosso sentimento, ele irradia, ele materializa. Então a gente pode muito. E de fato a gente realiza. Se não me falha a memória, era uma mensagem de Emmanuel que dizia assim: cuidado com o que desejais. Porque quando a gente deseja, aquele pensamento se realiza, se materializa. Então, assim, o equilíbrio da gente, tá? E o bem-estar, ele depende das nossas ações, né?
hoje e também das encarnações anteriores. Tá? O bem que a gente faz para os outros produz energias e sentimentos nobres. É uma coisa com a qual a gente convive. Se a gente mantém esse pensamento, e pensar não é produzir para si, tá? Porque a energia que sustenta isso de verdade é a energia do amor. E o amor é uma ação, né? Até tem um trocadilho que fala assim: amor não é substantivo, é verbo. Porque o amor só existe na ação com o outro. Né? E isso constrói, isso, né, faz com que a gente realize e mude, né, os nossos sentimentos, o nosso padrão vibratório. Teve uma época que eu frequentava um trabalho de evangelho no lar. A gente ia até a casa das pessoas fazer evangelho. Então as pessoas mandavam para a casa espírita, né, os pedidos, aí tinha uma agenda organizada, a gente chegava no sábado e começava. Fazia prece, fazia abertura no centro e a gente visitava 2, 3, até 3 casas na tarde e voltava para o centro e fazia o encerramento. E as situações que a gente encontrava nessas casas eram as mais diversas possíveis. Casa de todo tipo, de todo nível social, família, sem família, enfim. Tá? Mas tinha uma coisa comum que a gente encontrava nesses lares, né? A necessidade de ouvir uma palavra, um carinho, né? O amor. Tinha um senhor no grupo que ele era muito amoroso. Assim, ele abraçava, ele acolhia, ele conversava, né? E aquilo era um momento de prece. O evangelho começava quando ele passava pela porta, né? Aí as pessoas sentavam e a gente falava, lia o trecho do evangelho e a prece, né? Eu me recordo de uma vez da gente de visitar uma família, né? Um casal jovem, estava só a esposa, estavam assim, numa situação bastante complicada. A moça, né, um filho pequeno, assim, muito angustiada, a gente percebia, né, a sensação de dor no semblante dela. E aí, no final, finalizar, a gente pediu que ela fizesse a prece. Faz a prece pra gente. Eu não sei fazer a prece. Reza um Pai Nosso. Eu não sei. Aí eu fiquei pensando, aquilo me chocou, né? Falei, poxa, como é que é a dor no coração dessa pessoa? Ela não lembra como é que é um Pai Nosso. Como é que ela assim, não consegue formular para Deus, né? Então, assim, a dor é tanta, e às vezes a falta de conhecimento, ou não ter sido envolvida nisso, né? A educação dos filhos, nesse sentido, é muito importante. A evangelização, ensinar o Pai Nosso, na prece, no pé da cama, quando eles são pequenos, faz muita diferença para a vida das pessoas, porque eles vão se reencontrar com os problemas deles, né? Eles também têm. A gente não consegue evitar ou desviar. É a senda encarnatória de cada um. Mas aí eles vão ter o patrimônio espiritual necessário para poder colocar isso no pensamento, né? Então, assim, a gente tem essas questões, né? Aqui eu passei, né, esse slide. A questão da encarnação, já tinha passado o slide ali. A questão dessa prática, né, do bem, né? Se a gente for pensar, né, para além da nossa rotina, para além da nossa convivência, e parar, né, para avaliar, né, quando foi, né, que a gente se prontificou a ajudar alguém, se prontificou a participar de algum trabalho, se prontificou a fazer isso, mesmo que a gente tenha as questões não resolvidas em casa, mas em alguma direção a gente tem que caminhar. A gente tem que aprender aí, a gente tem que aprender a fazer isso, tá? E fazer isso por fazer, tá? Tá certo, né? Que a gente às vezes precisa aprender a fazer o bem de forma desprendida. No começo a gente até faz por interesse, com a melhor das segundas intenções, né? Querendo bem, querendo a paz, tudo bem, não tem problema. A gente tem que começar a fazer. É uma ação, tá? A gente não precisa estar pronto, esperar ficar pronto para fazer uma ação para o bem, para trabalhar pelo próximo. Não precisa. A gente precisa começar a fazer. São degraus, né? Então, e isso vai aos poucos trazendo um patrimônio diferenciado para a gente. A gente começa a perceber a dor do outro. A gente começa a se tornar mais sensível.
Tá? E a gente começa a perceber que a nossa ação vale muito para o outro. A gente acha que não. Um bom dia, um acolhimento, um sorriso, um minuto de conversa, vale muito, às vezes, para as outras pessoas. Isso cria vínculos da gente com as pessoas. Então, quando Jesus falava para a gente assim, assim, amar ao próximo, né? Quando ele trouxe aqueles ensinamentos que a gente vê nos evangelhos, é um código de vida. Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele quer dizer o quê? Que esse mundo não é esse espaço físico, né? Que a gente vive todo dia, só isso, e volta para casa e faz uma rotina, né? E resolver só as questões nossas mais imediatas. A gente precisa também transcender isso, tá? É necessário, né? A gente está sendo cada vez mais convocado para isso. A humanidade já está num estágio de entendimento para isso. Tá? Faz muito tempo, assim, né? Ainda a gente tem regiões do planeta que estão entregues à barbárie, à guerra. A gente ainda tem notícias dessas coisas. Mas a gente percebe, se a gente for comparar nosso cotidiano com 100 anos atrás, 200 anos atrás, tá? Esses dias eu estava buscando um material e acabei encontrando, né? Assim, era aceitável, um pouco mais de 200 anos atrás, você encontrar nos jornais de Florianópolis, no folheto de anúncios, anúncios de vendas de escravos, negociados na Praça 15. Se vocês pesquisarem na internet, nos jornais da época, tem isso. Era uma coisa aceitável. Hoje provoca repulsa, é uma coisa assim. O que é isso? É o sentido do progresso do ser humano. O sentimento vai mudando, é devagar, mas ele vai melhorando. Tá? Em função dessas interações, em função das encarnações, em função do aprendizado. Então, quando a gente fala, né, no capítulo traz essa mensagem, né, os publicanos não fazem o mesmo. Então a mensagem, ela faz com que a gente pare e pense, né? Poxa, o que Jesus faria? O que Jesus espera? Né? Na mensagem tem isso, né? O que Jesus espera de nós como discípulos? Então, assim, experimentar fazer algo por amor. Para alguém. Pode ser simples, né? Mas a gente precisa saber, precisa procurar. Conhecer pessoas que compartilham esse pensamento. Tem muita gente, tá? Tem muita gente. A gente encontra pessoas que também pensam. Quando a gente está com esse pensamento em sintonia, pelo bem, para o outro, a gente começa a encontrar pessoas também. Elas começam a cruzar o nosso caminho. A gente encontra nos grupos. Tá? Porque assim, o sentimento e o pensamento da gente, eles atraem as pessoas. Se você está cercado de gente, né, maledicente, se você está cercado de gente, então, opa, presta atenção, porque o teu pensamento e o teu coração também estão nisso. Né? E se dá a volta e meia, você está nesse meio de novo, você está com esses pensamentos de novo. Então, assim, o pensamento da gente, quando a gente começa a tomar controle, tomar posse do pensamento da gente, aí sim a gente começa a coordenar as coisas e atrair outros tipos de energia. Então, assim, a gente vai estabelecer novos laços. Então, assim, essa questão para a gente, ela é importante também para quê? Para a gente ter paz, para a gente encontrar equilíbrio. Vê só, equilíbrio, uma palavra assim que todo mundo busca, né? Mas o verdadeiro equilíbrio, ele depende das ações de amor da gente. Porque o equilíbrio, assim, o que é o equilíbrio? O que é a paz? A paz é o silêncio. A paz é o armistício do momento de guerra. Né? A paz é aquele momento que você não está escutando nada. Tudo isso é temporário. Né? A paz é aquele sentimento, é aquela sensação que você conquista, mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando numa situação complicada, no meio de conflitos. Né? Você tendo a lucidez de olhar, de compreender que às vezes a pessoa que está discutindo contigo está carente de amor. É uma pessoa doente, que está numa fase complicada. Se a gente pelo menos tiver esse momento de olhar assim, poxa vida, o que está acontecendo com essa pessoa? E o que está acontecendo comigo para eu estar nessa relação? Se a gente começa a parar, né, e ter esses olhares, ao invés de se entregar
a confusão, o conflito, né, a mágoa, é uma proposta diferente. E aí é disso que o Evangelho fala. É disso que o Evangelho fala. Só que a gente consegue exercitar isso de formas diferentes, na prática, né? Pensando no outro, na prece, na ação. E aos poucos a gente vai compreendendo. Pensar na dor do outro. O que aquela pessoa está sofrendo? Às vezes, assim, eu já tive trabalhos em casas espíritas de tratamento de saúde. E as pessoas vêm com as mais diversas demandas. Tá? E às vezes no momento do passe, né? Quando a gente está aplicando o passe, no momento de magnetização, você começa a perceber por que aquela pessoa está daquele jeito, o que ela está trazendo aquelas dores. Né? E muitas vezes o desequilíbrio magnético está tão intenso que já está começando a afetar o físico. Os órgãos, né, doentes, a pessoa já está apresentando problemas de saúde física em razão da intensidade do desequilíbrio magnético que ela vem trazendo e vem sustentando. E aí, na hora do passe, a gente pensa, né? Poxa vida, né? O que está acontecendo? Isso tem diversas formas, né? Às vezes, numa conversa com a pessoa, especialmente quem lida com o público, né? Se prestar atenção, percebe. Tem gente com todo tipo de humor, né? E tem gente que se olha no olho assim, você vê, essa pessoa não está normal. E do jeito dela falar, do jeito dela pensar, então, às vezes a onda mental, o estado mental que a pessoa está, assim, é de um espaço de desequilíbrio. E é muito fácil a gente entrar nesses momentos. E como é que a gente sai disso? Né? Tem que promover o bem para o outro. Quando a gente manifesta isso, a gente produz essa energia. Sai do coração da gente, sai da mente da gente. A gente cria essa energia. Não é só Deus que faz isso, a gente é filho dele. E quando os Espíritos nos ensinam que nós somos co-criadores, é nesse sentido. Então, é por isso, né, que em várias mensagens, em várias passagens do Evangelho, eles falam, né, que a gente é artífice da própria felicidade e dos outros também. Porque a nossa interação é social, a gente lida com as pessoas, ninguém aqui vive sozinho. E tem uma série de coisas que se a gente fizesse, com certeza ia machucar muitas pessoas. Ou, de outra forma, uma série de coisas que se a gente fizesse ia ajudar muitas pessoas. Aí a gente tem que decidir buscar, discernir o que é o certo, o que é o errado, né? Então, assim, numa hora de prece, né? Se a gente está no momento de prece, se a gente se coloca no momento de rogativa, de pedido a Deus, de pedido para Jesus, para os espíritos amigos, a gente precisa manter essa energia, né? Essa sintonia, e aos poucos a gente vai se qualificando para escutar os amigos da espiritualidade. Eles estão com a gente. Mas eles vão falar se a gente estiver disposto a ouvir. Vocês já tentaram conversar com alguém que está distraído, falando com outra pessoa, não está ouvindo? Já tiveram essa vivência? De falar com alguém e a pessoa responde qualquer coisa porque ela não está ouvindo o que você está dizendo. Não é desagradável? Exatamente a vivência que os espíritos amigos que nos acompanham têm. E para piorar a situação, a gente realmente não ouve com o ouvido, né? Tem que ouvir com o pensamento. Então, para romper um pouco a limitação do corpo físico, para a gente ouvir, a gente tem que estar em sintonia, a cabeça aberta, o sentimento aberto. E a gente só muda essa sintonia quando a gente está nesse momento de prece. E lembrar, ter memória, né? Porque a gente vai voltar para o nosso cotidiano, a gente vai reencontrar os problemas, os desafios da vida. Mas aí, quando a gente voltar, né, a gente tem que lembrar disso aqui. Olha, opa, naquela hora que eu estava no centro, naqueles 5 minutos que eu estava fazendo a prece, eu senti, eu entrei em sintonia. É com essa energia que eu vou. Então a gente vira, né, a pessoa que tem a luz. Tá? E aí a gente leva isso para o ambiente. E assim, a gente consegue até ter uma postura diferente, conviver num espaço de desequilíbrio, porque é da nossa seara, é do nosso estágio evolutivo, a maior parte de nós ainda precisa, né? Tá mais perto, a gente está mais perto do início evolutivamente do que do final, bem mais perto do início. Então, a gente tem bastante por aprender, mas cada atitude, cada momento conta, né? Então, assim,
quando a gente tiver, né, essa consciência cada vez mais desenvolvida, né, da responsabilidade, de ver as consequências para os outros, do amor, de procurar essas oportunidades, cada vez menos vai acontecer, né? A questão dos conflitos da humanidade. Vai chegar um momento assim, que a gente vai começar a lembrar. Esses momentos vão ser só lembranças. Vão ser vivências das quais a gente precisa lembrar. Tá? Lembrar por quê? Porque são lições aprendidas. São lições. É como o adulto que se recorda das vivências de criança, das experiências, das brincadeiras, daquela arte que ele fez, que eu estava experimentando. Né? E de vez em quando eu começo a lembrar essas coisas em casa. Eu conto para minha esposa, por exemplo, as brincadeiras que a gente fazia em casa. Por isso que sua mãe morreu. Né? Passou com essas crianças arteiras em casa. Mas aí a gente lembra, eu falei, poxa vida, eu era criança. Né? As bobagens que a gente fazia, as decisões, porque a gente aprendeu. A gente está num outro lugar. O lugar de fala da gente muda. E isso acontece realmente quando a gente resolve adotar, né, o Evangelho, a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus como código de vida. Faz diferença. Tá? Faz diferença. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Tá? Eu espero que realmente... procurem, tá? A passagem está no livro Fonte Viva, capítulo 96. Tá hoje na mensagem? Então, só eu não vi, né? Eu recebi a mensagem. Então, tá, e assim, né? Aqui a frase, né? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade. Aguardas com paciência onde os outros desesperam. Então, a mensagem é simples, né? E quando ele faz a referência em Mateus, é justamente chamando isso, né? O que a gente faz além, né? Porque está ao nosso alcance o conhecimento, o ensinamento. E por que está no nosso alcance? Por que a gente está aqui hoje? Porque estamos prontos para fazer, para aprender. Se não fosse isso, vocês não aguardariam o fim da palestra, não retornariam para essa casa, provavelmente estariam cuidando das próprias vidas, né? E tocando a vida no passo do gado. Tá? Mas não. A gente, quem está aqui, né, está pronto. E está pronto para aprender, para colocar em prática. É isso, gente. Obrigado pelo tempo.